Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês, que Deus abençoe grandiosamente quem me ouve, que o Senhor possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão, para nossa breve conversa, encontra-se no livro de Lamentações. Quero ler com vocês alguns versículos de maneira sortida, vamos lá. Começa no capítulo 2, versículo 22. Vamos para a nossa leitura? Diz assim: Convocaste terrores de todos os lados, como se chamasses para uma ocasião solene. No dia da ira do Senhor, ninguém escapou nem sobreviveu. Os filhos que levei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. Capítulo 3, a partir do verso 19. Como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouço, porém, ter esperança. Quando me recordo disso, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Glória a Jesus, irmãos. Glória a Deus. O Senhor, Ele é fiel, irmão. Ele é fiel. E eu quero contextualizar. O livro de Lamentações é um livro a qual o profeta Jeremias escreveu, o profeta chorão. E por causa desse livro ele é chamado de o profeta chorão, porque ele é uma lamentação, como nós podemos ver a partir do primeiro versículo que nós lemos. E contextualizando, foi justamente no cume da guerra que ele escreveu esse livro, ou seja, quando a Síria e o Império Babilônico atingiu o coração de Israel, ou seja, a sua capital, a Jerusalém, a capital de Judá na época, que já se encontrava dividida. Naquele momento, Jeremias parou a uma longa reflexão e escreveu o livro de Lamentações. Nesse momento ele viu que realmente tudo aquilo que o Senhor tinha dito realmente aconteceu. Todas as predições, todas as profecias, tudo aquilo que se referia à disciplina e ao julgamento de Israel por seus pecados estava acontecendo. E muitas vezes somos nós, né, irmãos? Continuamos a pecar porque não pensamos na colheita. Sempre devemos lembrar que a semeadura é livre, mas a colheita ela já foi predestinada. Eu quero repetir isso. A semeadura ela é livre, irmãos. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Se eu quiser tirar a roupa aqui e andar peladão na rua, provavelmente a polícia, depois de um tempo, vai me pegar, mas nós podemos fazer. Sabe, nós temos o livre-arbítrio e eu uso de maneira exagerada esse exemplo para ficar bem gravado isso em nossa mente, para que nós possamos entender que nós podemos sim, até alguém chegar e não interromper aquilo que nós estamos fazendo. E eu quero falar para vocês, porque o livro de Lamentações ele é dividido em 5 capítulos que cada um quer dizer uma parte. O primeiro capítulo quer dizer a tristeza de Israel, ou a tristeza em Jerusalém. O segundo, a ira de Deus pelo pecado. E eu li o último versículo desse capítulo. O terceiro capítulo é esperança na fidelidade do Senhor. Ou seja, voltando os olhos para Deus. Quarto, a ira de Deus é satisfeita. E o quinto capítulo fala de uma súplica por restauração. E se nós formos pensar bem, esses 5 passos é aquilo que é a nossa caminhada desde a libertação até a terra prometida daquilo que o Senhor tem para nós. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes, porque o Senhor trouxe hoje esses versículos para mim e colocou em meu coração, e creio que Ele gostaria que eu compartilhasse com vocês. Bom, eu quero primeiro trazer para vocês o sinônimo de lamentar. Lamentar significa queixar, chiar, choramingar, chorar, gemer, lamuriar-se, lastimar-se, vitimar-se, condoer-se. Ou seja, todos os verbos apresentados como sinônimo é uma autossabotagem. E trazendo para a nossa vida, irmãos, esse versículo, muitas vezes nós nos encontramos assim, e o julgamento do Senhor, irmãos, a palavra fala que o amor dele não tem fim e que a sua bondade é inesgotável, que a sua misericórdia é inesgotável. Isso é uma verdade, mas o que acontece? Somos nós. Um dos versículos que Jeremias trata aqui no capítulo 3, se eu não me engano, no versículo 29, deixa eu procurar aqui, é justamente a questão do nosso pecado. Ele fala de o que queixa um homem, senão dos seus próprios pecados. Então
é justamente isso. Eu não achei, mas ele está aqui no capítulo 3. Olha que ele vai dando colocando a esperança na fidelidade do Senhor. E precisamos compreender isso, porque muitas vezes, quando nós caminhamos nesse caminho de desobediência, de obstinação, o Senhor nos entrega a própria sorte. Ou seja, o Senhor nos entrega ao inimigo, irmão. Nos entrega ao inimigo. É algo que nós, sabe, viveremos para quê? Para nós darmos valores. Só se dá valor ao calor nos dias de inverno, e só se dá valor no inverno nos dias de calor. O Senhor não se agrada no seu sofrimento, mas é por meio dele que a nossa fé em Deus, em Jesus Cristo, é aperfeiçoada. Ele não se agrada de um justo sofrer, meu irmão, não se agrada mesmo. Outra coisa, o sofrimento ele tem a ver com a vontade permissiva do Senhor. Então nós tem a vontade soberana a qual ele vem e interage, mas a vontade permissiva, na maioria das vezes, é a que prevalece. O Senhor não manipula os caminhos do homem, irmão. Ele intervém num ato de bondade e de misericórdia, como nós vamos ver. E a palavra começa falando assim, convocaste terrores de todos os lados, como se chamasse para uma ocasião solene. E eu gosto dessa parte, por quê? Porque ela fala justamente de um banquete, uma ocasião solene, fala de um banquete onde todos os maus nos cercam, guerra, fome, animais selvagens, e foi isso que aconteceu para Israel naquele momento. E a fome, tudo, enfermidade, fome, irmãos, todas as enfermidades e doenças e guerras que vocês podem pensar, Israel enfrentou justamente naquele momento de cume. Então eu estou pregando para pessoas aqui que têm enfrentado guerras em todas as áreas da vida. Eu estou pregando aqui para pessoas que têm vivido justamente um momento de bastante aflição, um momento em que não entendeu nada. Irmão, olha, eu quero ler com vocês o que está no Salmo 117, versículo 11, fala assim, eles me seguem os passos e já me cercam, seus olhos estão atentos, prontos para derrubar-me. De quem que está falando, irmão? Dos olhos do inimigo. E é o que Jeremias fala aqui no próximo, no dia da ira do Senhor. O Senhor tem um dia de julgamento. Quem não está em Cristo Jesus, irmãos, o inimigo não vê, aquele que é de Deus, irmãos, aquele que é de Cristo, o inimigo não toca, mas aquele que não se arrependeu, aquele que não praticou perdão, que não praticou aquilo que deveria ser ou obedeceu o Senhor, esse dia vai chegar e ninguém escapa, não terá sobrevivente. Jeremias fala, os filhos que levei em meus braços e criei, o inimigo destruiu. E o Salmo 117:11 fala justamente isso, o que está retratado em 1 de Pedro 5:7, que fala que o inimigo anda, o diabo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, irmão. Então, muitas vezes, o Senhor entrega uma disciplina, e é justamente essa disciplina, é um simples fato, é como se ele desse um passo para longe de nós. E nesse passo nós somos entregues para a sorte. A pior coisa que tem, irmão, na disciplina de Deus é ele entregar uma pessoa ao seu próprio pecado, à sua própria justiça. Por quê? Porque ela fica totalmente à mercê do diabo. E então, o que se resta? Arrependimento. Bom, no versículo 19, tudo aquilo que eles passaram, e ele vai dando uma lista até chegar no versículo 19 de tudo que ele sofreu, ele particularmente, ele relatando, o profeta Jeremias relatando, ele chega a falar que até o grito dele acabou de tanto que ele gritou de dor. Mas no versículo 19 ele fala, como é amargo recordar do meu sofrimento e meu desamparo. Irmãos, esse versículo ele fala justamente do que o sofrimento causa em nós, uma paralisia. Uma paralisia, irmãos, o sofrimento ele vem justamente para nos paralisar. Olha, esse livro de Lamentações é um momento de reflexão, aonde o profeta Jeremias foi levado a pensar em tudo que ocorreu na questão do pecado de Israel. Ele chega à conclusão no versículo 27, ele fala assim, é bom que as pessoas vamos ler o versículo 26, ele fala assim, portanto é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitar ainda jovens ao jugo da disciplina de Deus. No versículo 20 ele fala que permaneçam sozinhas e em silêncio sobre o jugo do Senhor. Para quê, irmão? Para refletir, para aprender. Causa paralisia, causa, sabe, uma certa estagnação, o sofrimento, a amargura quando nós deixamos entrar no coração. Nós nos sentimos desamparados. E o que significa sentir desamparado? Solidão, irmão.
O sofrimento ele causa um sentimento de solidão, de que Deus não se importa com nós, de que Deus não olha para a gente. Quero ler com vocês uma história de um homem, de Jesus. Ele cura um paralítico no tranco de Betesda, e a palavra fala que ele está 28 anos lá. Ele ficava esperando, ele era paralítico, ele ficava esperando justamente um anjo que vinha e passava ali de repente, e somente quem estivesse, uma pessoa por vez estivesse no momento em que o anjo passasse, era curado. Só que como ele era paralítico, ninguém colocava ele lá, e o Senhor Jesus resolveu ir e interromper a espera dele. A nossa espera, irmãos, a nossa solidão, nós só sentimos solidão e justamente porque nós substituímos o nosso coração, o altar de Deus, por outra coisa, por um ídolo. Israel, naquele momento do período babilônico, era acometido de muita idolatria, procurando as bênçãos do Senhor, fazendo da própria forma, na arrogância do próprio braço. Mas vamos ver o que esse homem respondeu ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus pergunta para ele: você gostaria de ser curado? Irmão, eu não sei você, mas se o Senhor perguntasse isso para mim, irmão, só dele perguntar e olhar para mim, eu fico imaginando os olhinhos de Jesus olhando assim com aquela carinha bondosa. Meu irmão, eu pulava no colo de Jesus, que eu já sabia que só de ser tocado por ele, tudo ir de ruim embora de mim, tudo que eu tenho de ruim embora. Mas o homem respondeu, olha a resposta do homem: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes de mim. Vocês percebem a lamúria, a autossabotagem, a vitimização? E a grande questão, irmãos, é que quando nós nos colocamos de vítima, é porque nós sofremos alguma injustiça. Normalmente o diabo ele planta o pecado por alguma das feridas emocionais em nós. Abandono, abuso, tanto de cunho sexual como psicológico, rejeição, que eu costumo falar que é a mãe das feridas, humilhação e vergonha, e também abandono, eu creio que eu já falei, mas tem mais alguma aqui: injustiça. Todas elas causam uma ferida enorme no nosso coração, e nós realmente somos vítimas. Agora, vitimismo, ele é uma mentalidade, e o que acontece quando nós praticamos o vitimismo? Nós passamos de vítima a opressores. Eu quero repetir isso: nós passamos de vítima a opressores. Primeiro, oprimindo nós mesmos. Vocês percebem no falar dele? Era Jesus que estava ali, irmão. Era Jesus. E a maioria das vezes que Jesus vai curar, e como ele curou esse homem, ele falou para ele: levante-se, pega a tua maca e anda. Antes era carregado pela maca, agora está pegando a maca, irmão. Por quê? Porque o Senhor ele é poderoso para nos fortalecer. O Senhor ele é poderoso para nos curar. O Senhor está falando para alguém aqui: levante-se, levante-se. Sabe, chega do tempo de conformismo. Levante-se e ande, meu irmão. Levante-se e ande, minha irmã. Olha, o que aconteceu com ele? Por ele sofrer demais, ele começou a pensar nisso. No versículo 20 fala: lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento a minha perda. Irmão, o problema de lembrar de um dia triste, de coisas ruins, de feridas que nos aconteceu, é que traz abatimento. Eu quero repetir: lembranças ruins, elas trazem abatimento. Elas trazem justamente algo que nós não deveríamos estar vivendo, irmãos. Nós não deveríamos estar vivendo pela constância dos pensamentos, por tudo aquilo que se faz. Olha, Romanos 12:2 diz que se nós quisermos experimentar a boa, perfeita e vontade agradável de Deus, nós devemos fazer o quê? Ter uma renovação na mente, no nosso entendimento, para que nós possamos ser capazes. Ou seja, eu não crio, agora eu creio. Tem muitas pessoas, irmão, e eu vou falar o que Deus mandou eu falar. Tem muitas pessoas que já poderia estar vivendo um ciclo novo, poderia estar vivendo algo muito melhor, mas só não vive porque não quer se sujeitar ao processo. Irmão, o anjo fala justamente de alguém, sabe, de uma espera de um pastor, de alguém que ore por você, de alguém que faça alguma coisa por você, enquanto o Senhor está falando assim: o processo é justamente você clamar a mim. A cura está justamente naquele perdão que você não quer pedir para aquela pessoa que você fechou a porta, que inclusive tentou te pedir perdão porque vocês dois se agrediram. Sabe, a cura está justamente no se levantar e se colocar no caminho a qual o Senhor trabalhou. Então tem muitas pessoas que já deveriam, sabe, que já poderiam estar numa situação melhor, mas fica remoendo, fica trazendo aquilo que é ruim.
E é possível, irmãos, é possível ter uma renovação mental. Em Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. No contexto, eles explicam que Davi estava sendo atacado por inimigos de todos os lados, em que inclusive esses inimigos vinham de um monte. Para onde Davi olhava, tinha inimigo com lanças, com flechas, e o perigo de morte era iminente naquele momento. Só que Davi ousou olhar mais para cima, Davi ousou ir além. E muitas vezes é assim, irmãos. Eu quero ler com vocês um versículo que corrige justamente a nossa maneira de pensar. 2 Coríntios capítulo 10, 4 e 5 fala assim, ó: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nos sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se levanta contra o que, irmão? Contra o conhecimento de Deus. É o nosso orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ó, e aí ele dá a receita: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Irmãos, em muitas ocasiões, uma vez eu orei eu estava perto, estava num culto, a gente fica escutando as orações um dos outros, meus irmãos, não me julguem, mas eu escutei um irmão orando assim: Senhor, tira esse pensamento de mim, esse pensamento de morte, essa coisa ruim. E há algumas coisas que o Senhor nos dá poder para fazer, como por exemplo, gerenciar os pensamentos. Então, em muitas ocasiões, irmãos, muitas ocasiões mesmo, nós confundimos a natureza da nossa vida espiritual. Como, irmão? Acabamos pedindo coisas para o Senhor que somos nós que devemos fazer. E procuramos realizar justamente o que estamos pedindo para o Pai. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, olha, nós podemos pedir paz para o Senhor, mas em Filipenses 4, no versículo 6 e 7, fala que ela já está disponível para nós. É só nós agradecermos que a paz, que excede todo o entendimento, guarda o nosso coração. Nós estamos pedindo, às vezes, outra coisa. Da mesma forma, nós pedimos ao Senhor nós tentamos, com os nossos esforços de maneira legalista, tentar mudar a nossa maneira de pensar e os nossos erros. Mas de Romanos, de versículo de 6 a 9, diz que essa obra é totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor, irmão. Então o que eu preciso fazer, irmão? Colocar de joelho, manter cativo. É por meio da confissão. Senhor, eu estou sentindo ódio. Senhor, eu sinto raiva. Eu sinto raiva de quem me abusou. Eu quero matar. E o Senhor não se assusta com aquilo que nós falamos, irmão. Ele já sabe. Ele conhece os nossos pensamentos e o nosso coração. E foi o que Jeremias fez. Ele mudou a chave. Olha o que ele fala no versículo 21. No versículo 21 ele fala: ainda ouso, ou seja, eu tenho ousadia. E o Senhor nos deu espírito de ousadia. Porém, ainda ouso, ter esperança quando me recordo disso. Ou seja, quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança, irmãos. Aquilo que me dá esperança. Mudar a chave é totalmente proeminente para que isso aconteça. E é só levando os nossos pensamentos cativos que nós poderemos fazer dessa forma. Dessa forma, levando o nosso pensamento cativo em obediência a Cristo. Irmão, toda vez que você tiver um pensamento, por exemplo, o Senhor te mostrou uma pessoa a qual Ele quer que você ande junto. E o diabo tá colocando um pensamento de outra pessoa. Você tem que falar para o Senhor, confessar, irmão. Você tem que bater o joelho no chão e confessar. Eu sei que não é um processo fácil, irmãos. Não é um processo fácil. Eu passei por ele e vou falar para vocês. Durei muito tempo passando. Mas depois de um tempo, consegui controlar os meus sentimentos. E a hora que eles vêm, é como se eu já pudesse amarrá-los. E o resultado disso é imprescindível, irmãos. O que? Andar sem ansiedade e sem depressão. As tristezas e as opressões vão diminuindo a cada passo caminhado nesse sentido. Mas é uma luta, é uma guerra, irmão. É uma guerra que você está vivendo. Dentro de cada um de nós existem guerras sem fim. Dentro de cada um de nós existe verdades que nem nós mesmos sabemos. Dentro de nós existem mentiras que nós contamos a nós mesmos e não revelamos a ninguém, mas que Deus conhece. Dentro de cada um de nós existe guerra sem fim. É o amor e o medo. E o que nós devemos fazer? Pôr as cartas, meu irmão, acender a luz e pôr as cartas. E confessar diante do Senhor tudo aquilo que nós somos. E nós teremos a esperança reavivada, ou seja, nós teremos
novamente esperança no Senhor. Por quê? Porque ele fala, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. E a palavra fala no versículo 22 que as misericórdias deles se renovam cada dia. O que quer dizer isso, irmãos? Pequei hoje, posso pedir perdão para Deus. Tem um crente que peca perdão. Logicamente, irmão, a gente precisa ir tentando melhorar à medida que passa. E eu não tô rindo aqui, eu tô rindo aqui, mas eu te nervoso, irmão, porque eu já passei por isso. Tinha um pecado, e era justamente o pecado da pornografia, que foi muito difícil para mim. E aquela questão por causa de eu viver um tempo solteiro e eu querer esperar no Senhor por alguém, porque eu já tinha me machucado com pessoas que eu não queria, trazia muita aflição ao meu coração. E toda vez que eu caí, toda vez que eu tentava, irmão, desligar o telefone, fazer alguma coisa, eu não conseguia. E a gente entende isso, irmão, eu entendo. Eu não estou aqui fazendo apologia ao pecado, não, irmão. A pornografia, quando você acaba de ceder a ela ali, a hora que você acaba de sentir o prazer, você se sente um lixo, vai passando. A cada vez que o pecado vai passando, a gente vai pecando mais, irmãos, cada vez mais a gente se sente pior. Agora nós devemos lembrar, o amor do Senhor não tem fim, irmão, e não tem medida, e nada que nós possamos fazer para Ele nos amar, pode ser que Ele nos ame mais. Ele já nos amou primeiro, irmão. Não tem nada que nós possamos fazer para Ele nos amar mais. Ele já nos ama e Ele deseja ter um relacionamento íntimo, mas é necessário que nós passemos pela disciplina dEle. Nós nos sentimos só justamente porque nós ocupamos o lugar de Deus. E qual que é o remédio? Mateus capítulo 22, versículo 27. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Quando colocamos Deus, alguém no lugar, ou alguma coisa no lugar de Deus, irmãos, qualquer uma que seja, nós vamos ter um problema muito sério e vamos sentir solidão, assim como Jeremias sentiu. Mas nós devemos ousar acreditar no amor dele e falar: Senhor, ocupa o lugar que é teu, ocupa a tua verdade, porque no final das contas, sabe o que vai acontecer? O que Paulo retrata, e eu amo esse texto porque exemplifica bem o que Jeremias passou durante todo o processo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o seu coração, o nosso coração de amor, irmão. Então, sabe quando o que aconteceu? Jeremias tirou o olho dele para ele mesmo, e ele viu a inutilidade dele diante, ou seja, o quanto ele queria, ou quantas vezes ele fraquejava diante da situação, e colocou os olhos em Deus. Eleva os meus olhos para o monte. E quando nós elevamos o nosso olho para o monte, meus irmãos, pelo menos quando eu olho lá, sabe, eu tenho a sensação de que a missão vai ser concluída. Quero repetir isso. Eu tenho a sensação que a missão vai ser concluída. Que o Senhor possa, sabe, falar ao meu e ao teu coração, levando essa reflexão para que nós possamos, sabe, entregar-se verdadeiramente ao processo, para que possamos receber a nossa recompensa terrena e a nossa recompensa eterna. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.